Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje o nosso convidado especial é o Paulo Quesini, que já participou de algumas lives aqui conosco. E ele é psicoterapeuta, trabalha com ferramentas como terapia autocriativa, hipnose clínica, terapia integrativa humanística e também com uma ferramenta e técnica, né, usada por vários profissionais, tá? E também é o tema de hoje, que é o Clean Language, ou linguagem limpa. Vai estar imperdível. Então, fica aqui conosco e você vai conhecer o alcance e as vantagens de saber utilizar essa ferramenta. Você sabia? Então, mas antes de passar a palavra para o nosso palestrante, eu só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, o YouTube, o Facebook e também no WhatsApp. Sigam praticadamente e compartilhem. Tá? Então, Paulo, agora eu passo a palavra para você. Muito obrigado, André, muito obrigado, Guilherme. Queria agradecer a todo mundo aqui do Praticamente pelo espaço. Vou me apresentar, me chamo Paulo Quesini, sou psicoterapeuta, trabalho com as coisas que o André comentou. Hoje eu vim falar para vocês sobre a linguagem limpa, que é uma das maneiras que eu utilizo nos meus atendimentos e que me ajuda bastante. E que o pessoal aqui pediu para apresentar, falar um pouco sobre. Então, alcançando resultados eficazes com as perguntas limpas. A gente vai estar falando aqui um pouco do histórico, das metáforas, das perguntas limpas e da prática em si. Então, o que são as perguntas? Da onde que veio as perguntas limpas, né? As perguntas limpas, ela foi criada por esse psicólogo neozelandês, pelo David Grove, na década de 80. Ele desenvolveu diversos métodos clínicos para resolver memórias traumáticas dos seus clientes, principalmente aquelas relacionadas a abuso infantil, estupro, incesto, veteranos de guerra que estavam com um transtorno pós-traumático. Então, ele percebeu que esses clientes, quando ele estava atendendo, eles escreviam sintomas usando as metáforas. E que quando ele ia questionando essas metáforas, quando ele ia usando palavras específicas, usando a percepção da pessoa sobre o trauma começava a mudar e o trauma começava a se resolver meio que naturalmente. Então, a partir desses testes dele, a partir dessa aplicação dele, ele era um cara que ele levou muito tempo, ele estudava muitas transcrições dos próprios atendimentos, ele levava muito a sério, ele queria entender o porquê que as coisas funcionavam, né? O porquê que as pessoas mudavam. Então, ele foi entendendo que quando ele ia respeitando as metáforas das pessoas que ele ia atendendo, quanto menos ele interferia e mais ele permitia que a pessoa pudesse se expressar com as suas próprias opiniões, com as suas próprias... A cura acontecia de maneira natural, vindo da própria pessoa. Além da Clean Language, o David Grove ele criou diversas abordagens que utilizam a linguagem limpa, e essas abordagens são o espaço limpo, que é o que eu comentei na nossa live de psicogeografia, que é aquela maneira de fazer perguntas, referenciando as coisas nos seus devidos lugares. Ele criou o conhecimento emergente, a teoria do conhecimento emergente, é uma teoria que ele utiliza. Não é um escopo aqui agora na nossa apresentação, apesar dela estar inserida nos trabalhos do David Grove, mas eu convido vocês a pesquisarem mais sobre essa área, essa criação do David Grove, que é conhecimento emergente. Então, tem até uma frase que eu gostei para exemplificar aqui ele, que é: encontre o que não está lá, o que precisa estar lá, para que o que está lá passe a fazer sentido. Que é mais ou menos aquilo que a gente faz enquanto terapeuta. As pessoas vêm, elas não sabem mais ou menos o que é, elas querem ir para um lugar novo, mas elas não sabem exatamente que lugar novo que é esse. Depois do David Grove veio a Penny Tompkins e o James Lawley. O David Grove era uma daquelas pessoas que eram geniais, mas ele não sabia como ele sabia aquilo. Ele não... Quando alguém ia tentar entender o que o David Grove fazia, acabava passando por terapia. Porque ele não conseguia explicar o método dele
sem aplicar o método dele. Então, nisso, ele ia usando a linguagem limpa enquanto ele ia conversando com as pessoas, e a Penny Tonks e o James Lawley, eles acabaram indo em algum dessas apresentações do Dave Grove, e quando você vê de fora alguém fazendo uma aplicação de linguagem limpa, parece muito estranho, parece muito diferente, são perguntas muito curiosas. São perguntas muito simples, que são feitas repetidas vezes, só que é respeitando a experiência da pessoa, e como a experiência é particular, quando você não está participando daquela experiência, não faz sentido mesmo. Então eles viram isso acontecendo, viram o Dave Grove fazendo perguntas sem nexo, aparentemente, e as pessoas iam mudando. Então eles quiseram entender como que o Dave Grove fazia. Eles são grandes aplicadores da PNL, lá da Inglaterra. Depois desse contato com o Dave Grove, eles ajudaram a estar criando melhor a utilização da linguagem limpa, mas eles modelaram o que o Dave Grove fazia, e a partir dessa modelagem do que o Dave Grove fazia, eles criaram a modelagem simbólica. A modelagem simbólica é um framework, uma estrutura de trabalho que usa as perguntas da linguagem limpa para conseguir ali estar modelando a experiência da outra pessoa, modelando a experiência do cliente. Então, eles levaram 4 anos modelando, 4, 5 anos modelando o Dave Grove, criaram esse livro, que é o Metaphors in Mind. Depois eu deixo o link para vocês, coloco o link para vocês, tudo referenciado. E nesse Metaphors in Mind, ele contém a lógica do atendimento do Dave Grove, que era essa modelagem dos símbolos que apareciam para as pessoas, que era a modelagem das metáforas das pessoas. É toda essa estrutura desse atendimento, toda essa estrutura desse funcionamento de como que é. É uma estrutura complexa e que, com o passar dos anos, eles foram trabalhando e simplificando essa estrutura para conseguir passar de uma maneira mais fácil. Então, é aquelas coisas que, na teoria, é fácil, mas na hora que você vai aplicar, aquilo não faz muito sentido, só vai fazer sentido na hora que você vai usar mesmo. Aí, aqui no Brasil, antes, a frase do James Lawley é menos é mais. Ele segue isso do Dave Grove, que quanto menos interferência tem da pessoa, do terapeuta, de quem está aplicando, mais a pessoa consegue se expressar de uma maneira única, mais a pessoa consegue encontrar as próprias soluções dela mesma. E aí tem o Elber. O Elber aqui no Brasil, ele é um psicoterapeuta, ele entrou em contato com a linguagem limpa desde 2018, e eu aprendi a utilização da linguagem limpa com ele. Como assim a utilização da linguagem limpa? É esse método que utiliza a linguagem limpa para ajudar as pessoas a mudarem, a encontrarem a mudança. É um método... A linguagem limpa, ela, aqui no Brasil, ela está muito no começo. Não são muitas pessoas que são muitos adeptos. Não, acho que não tem uma centena de pessoas que passaram, que fizeram o curso, que são habilitadas em estar utilizando. Porque as perguntas em si, elas são simples, gente. Elas são de 8 a 12 perguntas. As perguntas é o mais fácil. Porque a pergunta é aquilo que a gente vê quando o outro está aplicando. Agora, entender a estratégia de pergunta, aí entra o livro da Penny, o livro do James, a aplicação do jeito que o Elber explica, porque daí ele faz dar sentido a todas essas perguntas. Faz dar sentido a usar o porquê que está desenvolvendo aqui, ou porquê que está explicando ali, ou porquê que está fazendo acolá. Então, quando a gente está operando na linguagem limpa, você está aplicando uma sessão de linguagem limpa, você está mostrando, naquele momento, se você está conversando utilizando a linguagem limpa, a gente meio que segue esse guia da filosofia deles. Essa filosofia, quem criou essa filosofia foi o próprio Dave Grove, a partir desses anos que ele foi trabalhando a própria linguagem, e o James Lawley também conseguiu adaptar aonde chegou nesses 4 pontos, aonde a filosofia de uso da linguagem limpa é os clientes, as pessoas, elas têm dentro de si a capacidade de curar as feridas psicológicas, as feridas somáticas do seu passado biográfico, do seu passado ancestral, do seu passado cultural. Os sintomas, eles são tentativas mal sucedidas da mente e do corpo de se curar. O nosso trabalho é criar um contexto adequado no qual a gente pode encorajar o sucesso desses sintomas. Cada sintoma negativo, ele possui dentro de si uma solução profundamente codificada que não apenas atenuará o sintoma inicial, mas também contribuirá com um recurso confiantemente positivo, que compensa a economia psíquica do cliente pelos efeitos negativos da adaptação do sintoma. O que isso significa? O primeiro ponto é, cada um é responsável por si só, tanto a nível consciente quanto a nível inconsciente.
Então, se cada um é responsável por si só, cada um tem também a capacidade de encontrar a própria solução. A gente tem N provas, eu acredito que quem é terapeuta, quem está me ouvindo, deva ter N provas de coisas que a gente não consegue entender, mas as pessoas, elas se arrumam e a gente não entende por que elas se arrumam. Acontece. E eu agradeço todas as vezes que isso acontece. Me facilita o trabalho bastante. Os sintomas, eles são tentativas mal sucedidas. O que isso significa? Que para a pessoa chegar na gente, para a pessoa, quando a gente procura alguma ajuda, a gente não procura ajuda no primeiro momento. Ah, não, olha, não estou conseguindo achar minha chave, eu vou encontrar um chaveiro porque eu preciso refazer minha chave. Não. A pessoa ela vai tentando N estratégias na vida dela, até que ela chega num ponto que ela se percebe que ela não tem como continuar com o que ela tem ali naquele momento de forma consciente. Mas o jeito que ela não consegue continuar, a forma que ela não está conseguindo estar fazendo o que ela quer que precise fazer, contém a estrutura do que ela precisa para se libertar. O papel do terapeuta é visitar o modelo de mundo do cliente e revelar soluções que sejam conduzidas dentro da linguagem e dos limites lógicos desse mundo. Na maioria das terapias, em menor ou maior grau, se introduz construções ficcionais como uma agência que rompe com o modelo de mundo do cliente baseado no treinamento do terapeuta. A linguagem. Então, o que isso significa? Se eu faço psicanálise, eu vou interpretar o meu cliente a partir da psicanálise. Se eu faço PNL, eu vou interpretar o cliente a partir da PNL. Se eu faço TCC, eu vou interpretar meu cliente a partir da TCC. Se eu faço hipnose, eu vou interpretar o meu cliente a partir da hipnose. Se eu faço X, eu interpreto o meu cliente a partir daquele X. A linguagem limpa, ela fala de um processo evolutivo interno distinto da derrubada revolucionária do mundo sintomático de um cliente. O que isso significa? Que a solução não necessariamente está ligada ao problema. Então, muitas vezes as pessoas vêm atender, vêm conversar comigo e ela encontra o que quer que ela esteja procurando na vida dela e às vezes não era aquilo que ela veio procurar comigo inicialmente. Por quê? Porque eu estou ajudando ela a encontrar aquilo que é importante e que, de alguma forma, solucione, satisfaça essa vontade que ela tem inicial de ter me procurado. Senão não faz sentido, né? A pessoa tem... Aquilo que ela procura, a gente tem que ser satisfeito de alguma maneira. Mas aquilo que ela encontra nos atendimentos, muitas vezes é maior do que aquilo que ela estava procurando. Essa é a mágica da coisa, essa é a ideia da coisa. A linguagem limpa, ela é centrada na informação. Ou seja, ela não é centrada nem no cliente e nem no terapeuta. Ser centrada no cliente significa que o foco da terapia não está indo, ele está indo para o estágio do ego do cliente. Ou é de natureza egocêntrica. É falar para a pessoa o que ela está sentindo, o que ela, enquanto pessoa, está sentindo. Na linguagem limpa, ela, enquanto pessoa, não necessariamente precisa sentir nada. É a informação dela que vai fazer mais sentido na hora que eu falar sobre metáfora, mas é a informação dela que faz sentido. Ela está relacionando com a informação dela. Então, a gente, quando está fazendo terapia, a gente está entrando em contato com a informação, a gente entra em rapport com a informação, a gente não entra em rapport com o cliente. Então, você está entrando... Se a pessoa está descrevendo que a vida dela é como um sol, eu quero, em mim, desperta a curiosidade de querer saber mais sobre aquele sol. De querer que tipo de sol que é aquele sol, o que tem naquele sol, porque o fato dela ter trazido o sol naquele momento tem relevância. Então, tudo que o cliente traz, a gente interpreta de forma como se fosse literal mesmo. Então, se a pessoa está falando que ela quer ficar feliz, a gente interpreta esse feliz, a gente desenvolve o que significa esse feliz. Não é que a gente desenvolve. A gente ajuda a pessoa a ter uma maior cognição incorporada sobre aquilo. Então, as perguntas que a gente faz... Então, quando a gente faz, por exemplo, uma escola qualquer, as nossas perguntas são baseadas naquela escola. As perguntas da linguagem limpa, elas não são baseadas em escola nenhuma. Ela é baseada em pressupostos universais de tempo e espaço. Então, como é super generalizado, faz com que a pessoa ela possa ter liberdade para ela ser quem ela é mesmo. É paradoxal, é realmente paradoxal. Então, quando a gente respeita essa informação do cliente, ela pode ser obtida de vários lugares diferentes. Semanticamente, somaticamente, espacialmente, temporalmente no tempo biográfico, temporalmente no tempo ancestral, temporalmente no tempo cultural da pessoa.
significa que não tem limites. Se a pessoa ali no momento está tendo uma regressão espontânea, a gente vai seguir com aquela regressão espontânea fazendo as mesmas 8 perguntas básicas. Mas a gente não busca a regressão em si. Se no momento que a pessoa está falando, ela entra em contato com a criança interior dela, beleza. Mas não é o foco, não é ela entrar em contato com a criança interior que é o foco. Aconteceu porque para ela naquele momento era importante. Tem mais aqui, essas são as filosofias, depois tem também os princípios guia. Eu não vou continuar aqui com os princípios guia, porque falando mais sobre isso, mas eu vou estar falando esses princípios de uma maneira vazada, de uma maneira diferente, enquanto eu estiver explicando. Mas a ideia da filosofia é essa, a gente confia que a pessoa, as informações dela importam. Naquele momento que eu estou conversando com a pessoa sobre aquilo, eu presto uma reverência para aquilo porque eu sei que aquilo é importante. E a gente começa a falar sobre metáforas. O que são metáforas? Como que a gente percebe o mundo? Aí vem aquela pergunta básica, né? De como que a gente percebe o mundo, se a gente percebe o mundo da mesma maneira. Paulo, então, a gente... Tem uma pergunta no chat. O Dalmo está perguntando se você poderia dar exemplo de tempo e espaço sobre as informações passadas. Posso sim, Dalmo. Exemplo de tempo e espaço, como, por exemplo, quando alguém fala assim, olha, a minha vida, eu sinto como se a minha vida estivesse em círculos, se eu estivesse andando em círculos. Quando alguém fala, eu sinto como se a minha vida estivesse andando em círculos, essa sensação, ela tem um espaço dentro do corpo da pessoa, dentro da experiência da pessoa, não necessariamente dentro do corpo, mas dentro da experiência da pessoa. Então, eu não entendi direito. Você pode, se você quiser abrir o microfone e perguntar sobre melhor, não. Oi, abri. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, é que aqui eu não sei, aparece só a sua imagem, não aparece o outro pessoal. Não, o que eu quis dizer assim, é porque você está sendo muito técnico, eu acho, mas isso é legal. Só que aí, para acabar entendendo, lá atrás você falou, né? Como a pessoa, o principal são as informações que ela traz. Como localizar no tempo e espaço, como você falou, certo? Então, Certo. como se lida com isso? O tempo, o espaço e as informações, correto? Não sei se eu fui claro. Correto. A gente vai entrar nisso agora. Ah. Por quê? Porque como que a gente extrai essa informação das pessoas? A gente modela a gente ajuda a pessoa a modelar a forma que ela percebe as coisas. Por exemplo, cada um percebe o mundo de uma maneira diferente. Certo. Se eu perguntar para você, quando você está no seu melhor, você é como o quê? É uma informação densa demais para você me dizer em poucas palavras. Você vai ter que traduzir de algum jeito para mim. Se eu falar assim, olha, você tem 10 segundos para falar quando você está no seu melhor, que resposta que você pode me trazer? Uhum. Essa resposta, você precisa localizar ela em algum lugar. Dentro de você, dentro da sua mente, você precisa entender o que é esse estar no seu melhor. E a partir do momento que você identifica esse estar no seu melhor, você começa a se movimentar naquele tempo, o que acontece antes do que está no seu melhor, o que acontece depois do que está no seu melhor. É isso que é encontrar no tempo e no espaço. Entendi. Isso traz também a parte, como você falou, né, metáforas, imagens, emoções, sentimentos. Isso. Isso. A gente codifica a nossa experiência através de metáforas. Então, por exemplo, essa imagem que está aqui no slide é uma metáfora minha de quando eu aprendo no meu melhor. Eu aprendo no meu melhor é como se eu estivesse num buffet, porque eu preciso estar em contato com diversos pedaços de informação para eu conseguir decidir aquilo que eu realmente gosto, fazer minha decisão final. Quando eu modelei essa minha experiência de quando eu aprendo no meu melhor, então quando eu respeito essa minha experiência, eu percebi que eu aprendo muito mais fácil do que se eu tentar outras metodologias de outras pessoas, de outras formas. Já experimentei, eu sempre experimento, mas eu percebi que para mim funciona assim. Certo. Aí, com base na informação, como você disse, vai esquecer o cliente, vai esquecer o terapeuta, e como que se alinha essas informações, ou o que eu vou extrair dessas informações, né, baseando-se, como você falou ali, nas imagens, emoções, sentimentos, metáforas, o que vai fazer com que eu, como terapeuta,
possa extrair algo daquilo, ou como você disse, deixa a pessoa falar, e ela mesma vai ter a sua autocura, sei lá. Isso, então eu vou explicar aqui sobre as metáforas, aí eu já respondo para você de volta, pode ser? Pode ser? Beleza. Então, aí a gente tem essa forma de pensar. Então, imagina que cada um tem sua maneira de pensar e a pessoa tem isso codificada dentro dela. Quando cada um tem essa forma de estar codificado dentro dela, cada um tem o seu mundo particular, cada um tem o seu mundo interno. As perguntas limpas, elas ajudam a gente a criar esses modelos e compartilhar esses modelos com outras pessoas. Esses modelos são as metáforas. O que são metáforas? As metáforas são uma maneira de entender e experimentar a vida nos termos de outra maneira. Então, a gente está o tempo todo usando metáforas e a gente não percebe essas metáforas que a gente está usando o tempo todo. Porque a nossa comunicação, ela está misturada com isso. A gente não consegue falar sem usar metáfora. É impossível se comunicar sem usar metáfora nenhuma, porque você não tem como dizer alguma coisa sem usar sempre ser literal, o tempo todo ser literal. Então tem essa pesquisa de 1977, onde eles viram que a gente utiliza 6 metáforas por minuto, de maneira inconsciente. A gente lembra as metáforas, normalmente a gente presta atenção às palavras grandes, aos conceitos, mas palavras conjuntivas, palavras de ligação, palavras metafóricas, a gente não presta atenção. Então a gente fala, aquilo passa pela nossa cognição e a gente não processa aquilo. O nosso corpo processa, mas o nosso consciente não processa. Então, quanto mais complexo, o que o David Grove ele percebia? Que quanto mais ele ia chegando perto do tempo zero, né, vamos dizer assim, ele está lidando com um trauma, ele está falando com a pessoa de maneira traumática, e ele está, naquela época, até hoje ainda assim, acredita que a pessoa, associando no trauma, existe a libertação. O David Grove, ele percebia que quando as pessoas associavam no trauma, elas não se libertavam tão fáceis. Então ele percebia que quando as pessoas falavam de maneira metafórica e ele começava a fazer perguntas para essa metáfora, as pessoas, aí elas iam encontrando as soluções, porque ele está mudando a nível de metáfora. A gente processa, vou até pausar aqui, dar um stop share aqui. A gente processa a nossa realidade uma coisa em termos da outra. Então, se eu estou falando de algo, se eu estou falando desse buffet, e alguma coisa acontece com esse buffet, enquanto ele é a representação da minha forma de aprendizagem, a minha forma de aprendizagem muda, porque a metáfora mudou. Então, quando a gente está trabalhando em terapia e a metáfora das pessoas muda, a sensação incorporada referente àquela metáfora também muda. O que o David Grove ele percebeu? Ele percebeu que quando você dá espaço para a pessoa, você dá condições para a pessoa tem a possibilidade dela mesma mudar a metáfora mesma muda por si só, e a sensação relacionada àquela metáfora muda. A gente não sabe, a gente enquanto terapeuta, a gente não sabe o que faz com a informação. A gente não faz nada com a informação. A gente é um facilitador da experiência da pessoa, usando as perguntas limpas, a pessoa tem mais consciência daquilo que é importante para ela, daquilo que ela quer, através das metáforas. O corpo dela aquilo vai sentindo que é certo. As perguntas vão parecendo que são corretas mesmo, elas precisam ser feitas porque elas são corretas, elas encaixam. Então, quando a gente faz as perguntas, a gente nunca sabe a resposta. Você não faz a pergunta porque é o terapeuta que quer saber a resposta. Você faz a pergunta porque é para a pessoa saber se aquilo é verdade ou não. Quem vai conduzir a experiência é a experiência da pessoa. A gente só está ali um passinho para trás do que está acontecendo. Então, as metáforas elas têm essa capacidade de, quando eu mexo naquela representação, a emoção associada àquela representação também mexe, também muda. Perfeito. Deixa eu ver. Então, quando a gente usa a linguagem limpa, a gente está prestando atenção para as metáforas. A gente está conversando com alguém ali na hora, a gente está prestando atenção às metáforas que a pessoa está utilizando. Então, a gente presta atenção
em relação às informações sensoriais, que é o VACOG, que é a pessoa fala assim, eu estou te escutando, eu ouvi o fulano, eu senti estranha, não, eu senti aquilo, eu senti frio, estranha é abstrato, eu senti frio, senti calor, o som estava alto. Tudo isso, quando você pergunta para alguém, pede para uma pessoa, por exemplo, falar do sonho dela, do último sonho que ela lembra. Ela vai descrever o sonho ou por meios sensoriais ou por meios abstratos. Olha, era um negócio bonito, era um negócio feio, era um negócio que eu me sentia muito alegre, era um negócio que me dava muito medo, era uma coisa que, nossa, me inspirava demais. São conceitos abstratos, a gente fala em conceitos abstratos. E também a gente descreve as coisas. Quando a gente não descreve as coisas de maneira abstrata, a gente vai descrever as coisas de maneira metafórica. Eu falo assim, nossa, essa sensação é como... Nossa, tá aqui falando para vocês, é como se eu tivesse no sete de paus. É uma sensação, é uma experiência. Então, essa experiência, ela se traduz... Então, quando você está atendendo alguém, você fala assim, às vezes, no seu atendimento normal mesmo, uma pessoa fala assim, pergunta, isso é como o quê? A pessoa fala assim, nossa, é como se a minha vida tivesse parada, como se eu fosse um carro parado no meio da estrada, o pneu furado, e eu não soubesse como trocar. A pessoa está descrevendo a experiência da realidade dela ali para você. Não tem como falar para ela como que é e tal. Não, o jeito que ela descreve aquela sensação é como um carro parado no meio da estrada e ela não sabendo trocar o pneu. Ponto. Você vai estar... Quando você vai navegando pelas experiências, você vai percebendo que as pessoas têm uma riqueza muito grande, ela tem uma sabedoria muito grande. Tem várias escolas que entram, aí entra aquela ideia do David Grove de emergência, de pensamento emergente. Deixa eu ver, teve uma galera perguntando coisa aqui. Isso que você falou, não sei se você está me ouvindo, eu tive essa experiência hoje, que eu fiz um atendimento, e a pessoa disse, eu estou com uma pessoa já faz tempo, já voltei várias vezes, né, mas eu não me sinto legal. Eu fui viajar com ele e foi, como tu disse, ele usou uma metáfora, nossa, foi horrível. Então esse horrível seria, tipo, a metáfora dela, né, mas como que foi esse horrível, né? O que aconteceu nesse meio, né? Entende? Acho que é mais ou menos isso, né? Isso. Esse horrível é um conceito abstrato. É. E esse conceito abstrato, para ela descrever para você mais, se você perguntasse para ela que tipo de horrível é esse horrível, ela ia desenvolvendo mais a sensação de ser horrível. Eu usei outra técnica, como você disse, PNL e tal, mas eu fiz isso, só que, como você disse, dentro de outra linha, né? Não na clean. Se funciona para a pessoa, se a pessoa sai melhor do seu atendimento do que ela entrou, se ela está encontrando as respostas, não existe terapia assim. E saiu leve. Exatamente. Então, deu resultado, funcionou, é o que importa, né? Porque o dar resultado é a pessoa, gente. A gente não controla o dar resultado. A gente não sabe o que para aquela pessoa na frente da gente ali na hora do atendimento, se aquele conhecimento, se eu fazer a sensibilização sistemática, se aquela pessoa vai perder realmente o medo. Não sei. Não dá, a gente... Com a certeza que ela não quer mais, porque ela já voltou com o cara umas 5, 6 vezes, mas não agrada, tá? Por comodidade, tá? Por, sei lá, qualquer outra coisa, menos. Aí, como você disse, né? A linguagem, a interpretação dela, claro, eu fui usando técnica, PNL, outras, né? E ela mesma vai fazendo. Então, eu não consigo saber o que ela metaforicamente criou, né? Você consegue saber se você perguntar. Exato. Mas ela vai criar as imagens lá na mente dela, né, que tudo é associado à imagem, vai criar aquela emoção diferente, como você disse, mudou a partir daquele momento, e faz a transformação. Então, essas perguntas eu acho bem interessante. Você falou que tem umas 12 perguntas, se você conseguisse depois passar isso para a gente, seria bastante interessante, né? Até para associar com outra técnica. Vou passar. Legal, obrigado, Chezi. Oi, Paulo. Oi. No chat tem uma... No chat tem uma pergunta do Ivan. O Ivan ele pergunta: você acredita que trabalhar com metáfora se assemelha de alguma forma, né? De alguma forma, a uma terapia de partes associada a uma pessoa? Bem, se você levar em consideração que terapia de parte é uma metáfora, que não existem partes literais dentro do corpo da pessoa,
Quando a gente pensa em terapia de parte, você não está pegando, não é uma parte, você não pega aquela parte não existe fisicamente, é um conceito. É uma abstração. Paulo, Então, você consegue usar a terapia, você consegue usar perguntas limpas num contexto de terapia de partes, porque você vai fazer as mesmas perguntas. Você consegue fazer. A questão é que, quando você faz uma modelagem simbólica, na terapia de parte, geralmente você está querendo tornar aquilo uma parte mesmo, como se fosse um ente, como se fosse uma pessoa. Que idade aquela parte tem, o que está, se aquela parte está sozinha ou não está, qual contexto que aquela parte está se manifestando. Você faz perguntas que a pessoa não necessariamente sabe. São perguntas que são geralmente abertas, mas são perguntas que ainda estão contaminando a experiência da pessoa na terapia de partes. Então, você pode usar perguntas limpas na terapia de partes. Vai usar, mas o fato de você perguntar que idade tem aquela parte logo no começo não é limpo. Não é, a pessoa ainda não, você está nomeando uma parte sem a pessoa ter nomeado ainda. É sutil. Paulo, inclusive achei interessante, minha pergunta foi bem nesse sentido mesmo, porque eu percebi que essa coisa da metáfora acaba trabalhando um pouco como se fosse uma parte, né? Mas foi a pessoa mesmo que trouxe. Então, achei isso interessantíssimo. E eu acabei... São perceptores. Dentro da linguagem limpa, não são partes, são pontos que percebem. Uhum. E uma outra dúvida que eu tive, acabei misturando na mesma pergunta, mas é uma coisa que me surgiu, não sei se faz sentido. Quando você citou aí trauma, né? Quando a pessoa está falando sobre um trauma e ela usa uma metáfora, pode a metáfora acabar sendo utilizada pela pessoa como uma forma de dissociar do problema, o contato dela com aquilo? Sim, era esse o trabalho do David Grove. Era a partir disso, foi exatamente isso que ele percebeu, que a pessoa ela conseguia falar do trauma sem entrar em crise. Então, a pessoa falando do trauma sem entrar em crise, ela conseguia trabalhar aquela emoção de uma forma que o que quer que tenha acontecido não atrapalhava mais a vida corrente dela. Então, a pessoa conseguia lidar com aquela sensação porque ela está falando, aquilo é tão complexo, mas tão complexo que ela precisa de uma metáfora para falar daquilo. Aí entra aquela ideia de metáforas isomórficas. A experiência da metáfora... Por que eu vejo ericksonianos estudando, querendo montar metáfora para a pessoa e contar metáfora para a pessoa, e quanto mais isomórfico, melhor é a mudança. Não tem nada mais isomórfico do que você perguntar pela pessoa da metáfora dela. Para aquela situação, é para aquele problema que ela está passando, a solução metafórica que ela aparecer vai ser a solução para aquele momento. E eu não faço sentido, aquilo não está a nível consciente. Não necessariamente não está a nível consciente. Então, você vai fazendo checagens ecológicas, falando como se fosse da PNL, né? Você vai fazendo checagem ecológica, para ver se a metáfora, como é que está o sistema. Metáfora, como é que está o sistema. Está tudo correndo bem? O que acontece em seguida? Tudo não está correndo bem? E aí, metaforicamente, o que você quer que aconteça nessa situação? Então, o fato da pessoa trabalhar metaforicamente o que quer que ela aconteça na situação faz com que a sensação mude. Mas isso... A gente não chegou nem metáfora para pensar em trabalhar metáfora da sensação, de uma sensação problemática. Então, a gente tem, por exemplo, metáforas... A gente tem diversos tipos de metáforas. Tem as metáforas explícitas, as metáforas implícitas e as metáforas não verbais. Aqui eu trouxe só as metáforas implícitas por uma questão de tempo nosso aqui. Quem criou essa classificação foi o George Lakoff, mas ela é só uma classificação didática. Na vida real é tudo misturado, gente. Na vida real, uma coisa é várias coisas, então aqui esse recorte é simplesmente para ajudar a gente a pensar melhor sobre as metáforas. Então, a gente pensa em ideias como comidas. Então, eu tenho aqui, estou com abacaxi para descascar. Vou devorar aquele livro. Estou com uma ideia que está gelatinosa, minha cabeça está fervendo. Então, são metáforas que estão no nosso dia a dia, são metáforas que a gente diz que não é necessariamente, olha, esse problemão é como aquele outro problemão, ou esse recurso é como aquele outro recurso. Não, a gente está conversando aqui, nasceu uma ideia. Tive um estalo. Me senti, sabe, eu refinei aquela ideia inicial, eu refinei aqui essa apresentação para chegar aonde a gente está aqui agora.
Ou então, aquilo que a pessoa está falando, eu não compro aquela ideia da pessoa. São metáforas que estão no dia a dia. Se eu pegar aqui e abrir o jornal aqui, sei lá, o UOL, o Estadão, o Folha, qualquer que seja o jornal, vai estar cheio de metáforas lá. Porque eles não conseguem falar essas notícias. O George Lakoff e o... Peraí que eu... O George Lakoff e o Mark Johnson, eles têm um livro de filosofia da carne, que eles explicam como que essas metáforas funcionam na política, sabe? Quando a política vai lá e usa metáforas agressivas para descrever o governo, e aí muda a pesquisa opiniar em função do jeito que você está fazendo o priming daquelas perguntas. Basicamente é isso, a gente está usando, marketing usa metáfora o tempo, toda vez que a gente faz o marketing, que você coloca uma imagenzinha qualquer lá, que você está querendo associar a pessoa àquela imagem, você está usando uma metáfora implícita. Então, isso na linguagem a gente usa o tempo todo. Aqui são só algumas metáforas que estão no nosso cotidiano mesmo, só trouxe para exemplificar isso para a gente. O que faz uma pergunta limpa? Essa pergunta, ela não possui conteúdo do terapeuta, quem está perguntando, não existe nada de quem está perguntando, só as perguntas limpas. Ela segue uma estrutura específica, ela usa as palavras exatas do que a pessoa está dizendo. Então, se a pessoa está falando feliz, eu tenho que falar feliz. Se eu falar felicidade, a experiência da palavra felicidade é codificada de uma maneira diferente do que a experiência da palavra feliz. Se a pessoa está triste, ela está triste. Se a pessoa tem depressão, ela tem depressão. Ela não está desanimada, ela tem depressão. Você está respeitando. Por isso que tem que saber o que você quer modelar. Por isso que é importante você modelar recursos, coisas legais, e não modelar estados. Problema. Você mantém o foco com as perguntas limpas, você mantém o foco da pessoa dentro do espaço mental dela. É essa que é a elegância das perguntas limpas. Você não faz a pessoa ficar processando, o sistema dela ficar traduzindo o que o seu sistema quer. Você está fazendo perguntas que fazem sentido para a lógica da... Se a pessoa tem uma experiência dela se sentir presa, não faz sentido eu fazer uma pergunta de movimento para ela, que traga alguma questão de movimento. Mas você quer ficar presa por quanto tempo? Não faz sentido a experiência dela, ela está presa, ela não sabe o que ela faz. Se ela soubesse, ela teria saído daquela experiência. Então, você vai usar as perguntas dentro do espaço. Quando você está presa, o que você gostaria que acontecesse? Você vai voltar, você vai direcionar. A pergunta limpa, ela tem 3 funções. Ela reconhece a experiência da pessoa, exatamente como a pessoa descreve. Ela orienta a atenção da pessoa para aspectos do que ela disse. E ela manda a pessoa para uma busca de autoconhecimento dela mesma. Não é enviesado num sentido de não ter meu conteúdo. Mas não tem como a gente não influenciar. A ideia da pessoa, quando ela vem fazer terapia, ela sair melhor do que quando ela veio. Então, a influência, ela existe, mas ela é uma influência limpa, ela é uma influência que permite que a pessoa possa ser como ela não é em outras áreas da vida dela. Ela se encontra ali dentro para ela conseguir sair quando ela estiver no mundo real. As qualidades vocais de fazer uma pergunta limpa e o comportamento não verbal ao fazer uma pergunta limpa. Quando a gente faz uma pergunta limpa, você está devolvendo para a pessoa a experiência dela. Se você está devolvendo a pessoa para a experiência dela, a entonação ela é importante. As qualidades rítmicas são importantes porque ajuda a pessoa a permanecer no fluxo. Ajuda a pessoa a permanecer no que quer que ela esteja vivenciando ou experienciando. Ela não tem que parar de lidar, a informação não precisa parar de estar fornecendo dados para ela parar e explicar para mim, olha, Paulo, está acontecendo. Não, está ali. Eu estou fazendo pergunta para o conteúdo, não estou fazendo pergunta para ela. Estou fazendo pergunta para a informação que está surgindo. Se a pessoa faz alguma referência de não verbal, por exemplo, ela está, mesmo numa sessão online, ela está descrevendo que ela está em volta de alguma coisa. Quando eu estiver falando para ela, eu não vou falar em volta de mim. Eu vou referenciar como se fosse em volta dela. Porque é a informação dela, não é a minha informação, é a experiência que ela está tendo. Então, se ela tiver que traduzir para mim, eu vou ser mais alguém dentro da paisagem dela. Eu não quero ser alguém dentro da paisagem dela, eu quero que ela tenha a experiência dela o mínimo de interferência minha possível. E aí vem as perguntas.
As perguntas são essas, elas têm uma lógica para ser perguntada. Essa lógica tem vários tipos de pergunta. O que ajuda a gente a se posicionar nessa lógica? É tempo e espaço. Então, se eu só tenho essas perguntas para eu estar perguntando para a pessoa, eu quero que essa pessoa tenha a vivência o mais tempo possível. Então, se eu pergunto para a pessoa que tipo de é esse, que tipo de X é esse X, que tipo de experiência é essa experiência, eu não vou falar para a pessoa que tipo de experiência é essa experiência. Porque eu não dei tempo para a pessoa vivenciar aquilo. Por isso que é essa entrega, essa qualidade vocal. E que tipo de é esse? E repetir a palavra dela de volta. Perguntar se tem mais alguma coisa sobre aquilo. Ah, eu tô feliz. E descreve o feliz, e fala do feliz, e acontece bastante coisa feliz. E tem mais alguma coisa sobre esse feliz? Eu não estou perguntando se o feliz está pulando, se o feliz está saltitando. Se a pessoa falou que o feliz está saltitando, beleza. Mas se a pessoa não falou, não vou perguntar se o feliz está saltitando. Perguntar, tem mais alguma coisa nesse feliz? Então, essas perguntas ajudam a pessoa a vivenciar a própria experiência dela. O que acontece logo antes, o que acontece logo depois. Então, a pessoa está vivenciando aquela experiência. Então, o que acontece logo depois que está vivenciando aquela experiência? Eu não sei. A partir do momento que a pessoa tem a metáfora, ela está vivenciando essa metáfora está incorporada, ela está sentindo com o corpo, ela sabe fisiologicamente que aquilo é daquele jeito. O que acontece em seguida? Por quê? Tempo e espaço são metáforas universais. Não tem uma civilização, uma cultura humana que não coloque as coisas em relação a espaço, e o tempo é sempre em relação ao espaço. Nunca é o tempo, você não consegue medir o tempo pelo tempo, você tem que colocar um espaço para você medir o tempo. A ideia que é essa. Então, se a pessoa ela é alguma coisa, se ela está vivenciando alguma coisa, o que acontece logo depois do que ela vivencia? Então, estar atento à experiência da outra pessoa, saber ouvir é muito importante. Porque você não está ouvindo para você responder a pessoa e ser mais inteligente do que a pessoa, ou ser mais esperto do que a pessoa. Você está ouvindo para devolver para a pessoa a experiência dela, do jeito que ela está te trazendo. Uma maneira de ter um modelo que existe de pensar, né, de se movimentar entre essa própria realidade, a realidade das pessoas, tem esse modelo da Caitlin Walker, que é um modelo em flor, que é como se fosse uma flor e a pessoa no meio da flor. Que tem essas pétalas, tem essa linha que divide as pétalas. Então tem aquilo que eu percebo entre o que a pessoa está me apresentando e aquilo que eu estou entendendo do que a pessoa está me apresentando. Estou percebendo os padrões dos outros e os meus padrões. Estou percebendo o que está acontecendo e que padrões que estou utilizando em relação àquilo que está acontecendo quando eu estou prestando atenção. Então, isso é o que acontece na cabeça, é uma maneira de explicar o que acontece na cabeça de quando está acontecendo uma modelagem. Quando você está usando uma pergunta limpa. Você está fazendo uma pergunta limpa para a pessoa ter mais consciência, é coisa do outro, não é sua. Exercício. Como que a gente vai estar trabalhando aqui no exercício? Eu vou estar sugerindo criatividade. Recurso, gente. Quero trabalhar com recurso. Se alguém quiser, a gente pode fazer uma demonstração aqui agora, para vocês verem como que é mais ou menos a ideia. E depois a gente pode criar subsalas, e aí vocês fazerem essa dinâmica em subsalas. Alguém gostaria de se voluntariar? Eu tô. Beleza. Vamos, André. Então, André, aqui a ideia é modelar recurso. Eu vou perguntar para você sobre criatividade. Certo? Então, quando você é criativo, que tipo de criativo é esse criativo? Eu sou criativo. Que tipo de criativo é esse criativo? É um tipo de algo muito alegre, uma sensação de alegria. Criatividade, para mim, tem a ver com alegria. Uma sensação de leveza, de criança. E alegria. É uma sensação de leveza. E criança. E quando é uma sensação de leveza,
Onde é essa sensação de leveza? Onde é essa sensação de leveza? Ela é uma parte do corpo, mas também é numa memória infantil. Ela tem duas representações de sentir. Sentir o corpo leve, mas mais leve no peito, e uma sensação de infância. E leve, e uma sensação no peito, e uma sensação de infância. Hum. E tem mais alguma coisa sobre esse criativo? Tem festa junina. Pipoca no fogão de lenha, batata doce que é assada na brasa, sabor de infância, broa de pão de broa com um negócio, e minha mãe tirando do forno, a gente comendo quente com leite. Ordenhado da vaca, no sítio. Eu tenho saudade disso, me deu saudade. Minha boa boca me deu saudade quando passava manteiga naquele. Criatividade me lembra isso. Me lembra que a gente colhe madeira para pôr no forno, ajudar minha mãe. Sempre tinha um estoco mais grosso, assim. Me lembra meu bisavô assando a sardinha na brasa debaixo do limoeiro. Perto do limoeiro, assim, tinha um negócio de perto que ele colocava os carvão ali. A criatividade me lembra tudo isso. Quando tem tudo isso, a criatividade te lembra tudo isso. E esse bolo, e a avó, e a fogueira. Tudo bem a gente encerrar esse modelo, essa demonstração por aqui? Só se eu falar para você que eu consegui sentir o sabor da tubaína agora. Parece que estou sentindo beber a tubaína naquele copo americano. Tudo bem. Então, depois disso, o que você pode fazer agora no exercício é pensar o que você pode fazer, o que você gostaria que acontecesse em relação a um projeto criativo. O que eu gostaria que acontecesse num projeto criativo? Mas não precisa falar agora. A gente vai... Não dá. Já vem na mente, mas não dá. Bacana. Então, vocês viram? O exemplo, o exercício é simples. Eu usei só as perguntas limpas. Usei só o que o André me trouxe. E a pessoa vai aparecendo as metáforas, as coisas que ela vai dizendo. Cada pessoa ela é especial, cada pessoa ela tem uma coisa única. Então, é um exercício onde exige câmera aberta, é um exercício onde as pessoas elas precisam estar com a câmera aberta, porque é uma conversa e tal. As perguntas são essas para trabalhar a criatividade usando as perguntas limpas. A gente vai usar essas perguntas. Essas são as perguntas principais que usa durante uma sessão. Que tipo de X é esse X? Se tem mais alguma coisa sobre esse X? Então, vocês vão estar perguntando isso para o coleguinha. Que tipo de X é esse X? Se tem mais alguma coisa sobre X? Busca estar entregando no tempo que a pessoa fala com você. Uma coisa que eu esqueci de perguntar. Alguém tem alguma dúvida em relação às perguntas que eu fiz para o André? Eu já tenho minha cola aqui, ó. Eu adoro esse exercício, é muito bom. Então, vou compartilhar aqui de novo. Todo mundo já tem? Basicamente, são essas perguntas, as mais utilizadas. Que tipo de X? Se tem mais alguma coisa? Ou se, por exemplo, eu não perguntei porque o André já trouxe, mas eu podia ter perguntado se essa leveza, se esse leve no peito, se tinha um tamanho ou forma. Próximo exercício é com o Ivan. Então, Ivan, pergunta. quando você é criativo, como você sabe que você é criativo? Eu me sinto fluir, eu me sinto mais autêntico, próximo da minha essência. E se sente fluir, e autêntico, e mais próximo da essência. E fluir. E quando fluir, que tipo de fluir é esse fluir? É quando os caminhos surgem, as respostas, os caminhos surgem sem necessidade sem esforço, sem muita energia racional, necessariamente. Vem de algo que já está lá. E já está lá. E Já está lá dentro. sem esforço. Já está lá dentro. E quando está lá dentro? Onde é lá dentro? Lá dentro, no âmago da minha essência. É um lugar onde existe uma conexão, vamos dizer, sublime, uma conexão até espiritual, uma conexão
que vem de uma fonte superior, uma fonte que traz para mim, e eu conecto. E conecta. E um âmago da essência. E espiritual. E uma fonte. E quando é uma fonte? Que tipo de fonte é essa fonte? É uma fonte de muita energia, uma fonte que contém tudo, e que é a origem de tudo, que sintetiza todas as coisas, onde se conecta a tudo. E essa fonte é a origem de tudo. E se conecta a tudo. E o que acontece com o criativo, quando tem a fonte? Ele, o criativo, ele simplesmente tem todas as possibilidades presentes. Tem um fluxo, uma energia criativa que, para onde eu simplesmente direciono a atenção, é possível construir algo, é possível surgir algo. Simplesmente direcionando a atenção como quem direciona uma energia. Você é criativo quando direciona a atenção como quem direciona uma energia. Esse é um bom momento para encerrar? Sim, Obrigado, Ivan. valeu, obrigado. Muito interessante, porque no chat a Marcinha colocou que ela já, no criativo, ela já se sente uma Maria Fumaça, veloz. Ela é totalmente. Como cada um tem é um movimento diferente, né? Pode-se dizer? Cada um tem a sua metáfora. Se a Marcinha explorar, porque é isso que a linguagem limpa faz. Ele ajuda a pessoa a criar os próprios modelos, a ter mais consciência. Você não cria os modelos, mas você tem consciência dos seus modelos. Então, quando a Marcinha sente uma máquina veloz como uma Maria Fumaça nova, essa Maria Fumaça nova, as características dessa Maria Fumaça nova são as características que são importantes para a Marcinha. E se eu aplicar essa energia do Ivan para a Marcinha, é alienígena. Não funciona. Marcinha ela não categoriza a experiência dela a partir desses termos. Então, a linguagem limpa ele faz isso. Eu não preciso... Se eu quiser saber mais da energia do Ivan, eu pergunto sobre a energia do Ivan para o Ivan. Eu não pressuponho que aquela energia... Tipo, Ivan, tem mais alguma coisa sobre a energia quando você direciona? Você está fazendo essa pergunta mesmo? Desculpa. Sim. Ah, tá. Você tem algo mais sobre essa energia quando eu direciono? Sim. Sim, ela se materializa. Você está entendendo? A metáfora ela vai acontecendo. Então, quando a gente pega em casos de terapia que a pessoa ela está num estado ruim, eu vou focar primeiro no resultado desejado que ela está querendo. Eu vou ajudar a pessoa a ter essa incorporação, essa cognição incorporada, essa inteligência incorporada do resultado desejado que ela está procurando na terapia. Então, Você direciona, né? Então se a pessoa está vindo fazer terapia, por exemplo, Paulo, larguei do meu namorado, estou me sentindo mal, eu quero que você me ajude. Que tipo de ajuda? Eu quero apagar ele da minha memória. Aí eu pergunto para ela, o que acontece quando apagar ele da sua memória? Aí eu consigo viver. Pronto. Aí eu consigo viver que eu vou ajudar ela a modelar. Eu vou ajudar ela a entender o que é esse viver. Ela ainda não tem, a pessoa ela não está... Quando as pessoas vêm para a terapia, geralmente, a gente não sabe qual que é o próximo passo, o que vem em seguida, o que está adiante. E principalmente nas terapias normais, que é focado em passado, em problema, em causa. Eu não estou focado em causa. Estou focado em o que a pessoa está querendo. Qual que é a intenção? Lembra, pela PNL, todo mundo tem uma intenção positiva, então eu já começo perguntando pela intenção positiva do sistema da pessoa. É isso que a linguagem limpa faz. Paulo, a pessoa, vamos nesse caso que você falou, estava comentando, da metáfora, que daí a pessoa chega, tem um problema, então aí você vai em cima, que nem, por exemplo, eu gostaria de... Aí eu vou conseguir viver mais, né, que a pessoa falou, que você comentou. Mas vamos supor que essa pessoa está enganada, tipo, enganada no sentido, brigou mesmo com o namorado,
mas pelo fato porque quando você está com raiva, você chega num ponto que você extrapola os seus limites. Você chegou na raiva. Então, quando você extrapola, você começa a fazer coisas que não é normal. Você começa a pensar coisas que não é normal. E você pode até se matar, você pode, sei lá, entendeu? Então, isso porque ela chega e faz isso, mas a realidade dela é que ela está naquela fase de ódio, de raiva. E aí, como é que você consegue chegar nesse ponto de que se ela quer viver, mas espera aí, ela quer viver, mas ela queria viver junto com ele, né? São diversas perguntas dentro de uma pergunta só que você me fez. Eu vou tentar quebrar essas diversas perguntas e se eu quebrar elas erradas, você me corrige. Primeiro caso de pessoas que vêm com metáforas sombrias, metáforas de morte, metáfora de pessoa que quer se matar, metáfora de quer... Na modelagem, a gente respeita a experiência da pessoa. Eu não sei se, mas não é algo que um facilitador que não seja treinado consiga fazer. Porque você está movimentando dentro da subjetividade da pessoa. É aquela coisa, você tem que saber... Não é que você tem que saber que pergunta faz. Existe um modelo dentro da linguagem limpa que nos norteia o tipo de pergunta que a gente faz, porque a gente está modelando a atenção do cliente no momento que está acontecendo. Você está vendo se a pessoa está falando um problema, você está vendo se a pessoa está falando um remédio, você está vendo se a pessoa está falando um resultado desejado. Se a pessoa está falando um problema, um remédio, o que é um remédio? Por exemplo, um exemplo clássico que é usado, a pessoa está chovendo. A pessoa vem para a gente e fala assim, olha, eu estou molhado. O que você gostaria que acontecesse? Eu não quero me molhar. E você não quer se molhar? Como que? Você vai lá e modela a pessoa. Como se eu tivesse com um guarda-chuva na chuva. Mas isso não muda o problema. Porque o guarda-chuva na chuva ela ainda está andando na chuva. E o que acontece quando você tem esse guarda-chuva na chuva? Eu fico seca. Eu estou seca. Não fico... Então, esse seca, você está seca como que? Como se fosse um dia claro. Então a pessoa está querendo buscar o dia claro. Pelo que você está me dizendo, é isso que eu estou entendendo. Olha, a pessoa tem a experiência subjetiva dela, ela está passando por um momento onde ela perde o controle das próprias emoções e ela pode vir a fazer alguma coisa. Pode, mas a gente, enquanto terapeuta, nós ajudamos a pessoa a modelar o resultado desejado que ela quer. Na prática, você aprende a ter saliência com as coisas. O que é ter saliência? Você meio que percebe... O Elber ele tem uma metáfora que é muito interessante para descrever isso. É como se o terapeuta fosse cego e a gente estivesse navegando dentro da paisagem do cliente. Eu não sei se aquela paisagem sombria da metáfora dela realmente é sombria. A pessoa pode estar descrevendo, a pessoa pode ter um nível de sarcasmo tão grande, e ela está falando, mas ainda assim, eu vou perguntar para ela, o que você gostaria que acontecesse? Porque é a experiência dela, não é a minha. A experiência dela, eu preciso definir o escopo. Quando alguém vem atender comigo, eu quero entender que tipo de ajuda a pessoa está esperando de mim. Beleza, nesse exemplo, olha, ela brigou lá com o namorado, ela quer voltar com o namorado. Se ela está vindo se atender comigo, ela quer voltar para o namorado? Entendeu? Eu não sei. A resposta é qual? Não sei, não tem como saber. Ela pode se atender comigo e perceber, não, olha, eu vou voltar para ele, porque para mim era melhor eu voltar. Se para ela é melhor ela voltar, para ela é melhor ela voltar. Mas em que outros casos? Depende. Se é uma pessoa que está passando por abuso, você tem que tomar cuidado, você tem que ter tato. A escuta limpa, que é essa escuta que acontece na sessão, as pessoas fora da sessão não experienciam isso na vida. Você não sabe o que é ser modelado, até você ser modelado. É um tipo de escuta que acontece, que é uma escuta verdadeira. Então a pessoa, ela... Por isso que o rapport é com a informação, porque eu não estou querendo agradar a pessoa, estou querendo saber o que aquela informação está ali, é minha curiosidade. A gente, na modelagem simbólica, é diferente de um processo que protocolar. A gente não vai fazer, por exemplo, vai ter indução, vai ter o aprofundamento, vai ter o colapso de âncora, vai ter a checagem, vai ter o aprofundamento de novo, aí a pessoa está em transe, aí eu vou fazer a pessoa andar por um corredor escuro, e aí a pessoa imaginar que ela tem 5 anos, ou a pessoa está no corredor escuro, e ela se imaginar na situação traumática. Não existe esse protocolo na modelagem simbólica. A linguagem limpa é um jeito de fazer perguntas. A modelagem simbólica é uma forma de você estruturar o jeito de fazer essas perguntas. O que eu estou apresentando aqui para a gente hoje são as 2 perguntas base de desenvolvimento, que é que tipo de X é esse X e se tem mais alguma coisa esse X. Por quê? Apesar das perguntas serem simples, utilizar elas leva tempo, gente.
Leva tempo. Eu queria que fosse mais rápido, mas por mim eu queria que fosse mais rápido. Leva tempo, gente. Leva tempo. Sabe? Realmente Pelo menos pra mim. lento. A Maria Inês colocou uma questão aqui também que é interessante. E quando a pessoa já tem a resposta, por exemplo, sabe que a ansiedade é porque deseja muito passar em um concurso público e fica o tempo todo pensando nisso, porém não sabe lidar com isso, ou seja, com a ansiedade. E aí eu perguntaria para essa pessoa. Lembra, eu não tenho essa resposta. Então eu vou perguntar para ela o que é a resposta dela. E quando você tem ansiedade, e essa ansiedade é porque você deseja passar num concurso público, e você fica pensando todo o tempo nisso, porém você não sabe lidar com isso, o que você gostaria que acontecesse? Eu não sei o que ela quer. É ela que vai me dizer o que ela quer. A resposta dela pode ser: eu quero passar no concurso. Certo. Qual que é o meu papel em ajudar você a passar no concurso? Eu quero passar no concurso. Beleza, a gente pode modelar você passando no concurso. Eu vou descobrir o que eu vou fazer na hora que eu for fazer. A modelagem ela tem um princípio de não diretividade. A pessoa pode falar que ela quer não se tornar mais ansiosa, ela pode dar inúmeras respostas, né? Que ela não quer mais sentir isso, ela pode, né? Exatamente. Dá um monte de resposta. Aí dentro dessa resposta você vai, né? Quer ficar tranquila. A Maria Inês falou, a resposta foi que quer ficar tranquila. É que ela atendeu uma pessoa, quer ficar tranquila. Se a pessoa quer ficar mais tranquila, é isso, eu vou ajudar ela a ter esse tranquila. Aonde ela quer se sentir mais tranquila? Aonde ela quer ficar mais tranquila? Que tipo de tranquila é esse tranquila específico dessa cliente em específico? Porque tranquilidade é diferente para cada pessoa. Tudo que é conceitual é nominalização. Nominalização significa que não é uma experiências sensoriais, a gente consegue traduzir em linguagem comum. Se eu falar que eu estou vendo essa caneta, você sabe que eu estou vendo essa caneta. Você não sabe que tipo de caneta que é. Você não sabe que cor que é essa caneta. Mas você tem um objeto que escreve na minha frente. Agora, se eu falar que eu estou bravo, não significa nada. Se eu falar que eu estou feliz, se eu falar para você, conceitue amor. Então, a modelagem, ela ajuda muito nisso também. A pessoa ter uma metáfora para ela, por exemplo, quais são os usos da modelagem? A gente pode começar a entrar nessa parte. A modelagem, ela iniciou na terapia, veio do Dave Grove. Dave Grove atendendo lá as pessoas com transtorno pós-traumático e casos de abuso infantil. Ele desenvolveu essa linguagem, então ela começou na terapia. O James e a Penny, eles perceberam que essa estrutura da mudança que eles modelaram no Dave Grove se aplica a qualquer coisa. Ou seja, se aplica em entrevistas. Então, por exemplo, numa entrevista, teve censo agora. O cara do IBGE que foi na sua casa, as perguntas eram ou não eram enviesadas? Então, quando você faz uma entrevista limpa, não tem pergunta enviesada. Você não sabe, você não está esperando uma resposta, você está fazendo uma pergunta sem esperar a resposta. Uhum. Num ambiente escolar. Um professor que chega no começo da escola para os alunos e fala assim: alunos, para você, o que é aprender para vocês? E fazer essas perguntas para eles do que é aprender. Como que eu posso ajudar vocês a serem dessa forma? Porque daí o professor vai estar entrando no mundo do aluno, vai estar aproveitando a linguagem do aluno, as metáforas do aluno. Existem exemplos maravilhosos. Aqui a gente já meio que estourou o tempo aqui, mas existem exemplos maravilhosos disso. Dá para a gente usar também na terapia sistêmica. Por exemplo, acho que você vai ter que trazer depois uma live falando aí sobre modelagem, sobre... Porque na terapia sistêmica, a gente pode fazer, por exemplo, um modelo de cada um. Então, por exemplo, um casal. O que é para um casal, para um participante do casal, o casamento? O que é para o outro? Aquilo, essa experiência do casamento para essa pessoa é como o quê? Para outra pessoa, para outro parceiro. Esse casamento para essa outra pessoa é como o quê? E aí, como que essas duas metáforas podem se unir? Porque é um casamento. Então, qual que é a metáfora? Quando um conhece a metáfora do outro, que metáfora em conjunto que pode surgir? Como que eles podem adaptar a metáfora de cada um? Então, é esse trabalho com essas metáforas. É isso que é a linguagem limpa. É você aproveitar a experiência do outro sem contaminar a própria experiência do outro, com as suas visões, com os seus achismos, com aquilo que você acha melhor. Sabe? Tem cliente que, às vezes, vem e está como se estivesse numa encruzilhada. Paulo, eu estou com uma encruzilhada. Já teve solução, gente, que a solução para sair dessa encruzilhada, eu já vi diversas soluções, que eu nunca teria criatividade para chegar naquela solução. E a pessoa mesmo, ela acaba respondendo, né? Porque a estrutura do problema contém a solução. É isso que é legal. Mas, assim, é foco de estudo, é foco de prática. Eu convido a todos. Se gostou disso, se quiser saber mais,
pode me adicionar, pode adicionar o Elber aqui no Brasil, cleanlanguage.com.br, sabe? Para mim, quanto mais gente souber sobre essa ferramenta, é melhor, é mais gostoso. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Já terminamos, já estouramos o tempo aí. Você vai ter que voltar outra vez para continuar. Então, o finalzinho aqui o que você pode fazer sabendo essas duas perguntas? O que vocês podem aí? Beleza, tem essas duas perguntas de identificação e desenvolvimento. Isso desenvolve formas. Que tipo de formas? Vocês vão descobrir quando vocês estiverem perguntando. A ideia você está querendo que a comunicação fique mais clara. Então, para você fazer perguntas, que a comunicação fica mais clara. Fazer uma ou duas perguntas, quando alguém fala alguma coisa, que tipo de... tem mais alguma coisa que você pode falar sobre isso? Já vai ajudar a pessoa a ter uma clareza maior do que ela está falando. Não é interessante fazer mais do que 2, 3 perguntas sem pedir permissão para a pessoa. Porque as respostas dessas perguntas são respostas muito íntimas. Então, se a pessoa não se sente num ambiente... Você vai fazendo pergunta, você vai entrando cada vez mais no mundo da pessoa. Então, se a pessoa não está confortável, não existe um acordo, nem que seja um acordo verbal, olha, tudo bem eu fazer umas perguntas para você desse jeito, se só fazer a pergunta é invasivo. A experiência que eu tenho não é boa. Então, estou tentando, inclusive, diminuir, atalhar para vocês nesse sentido. Então, a gente falou aqui de algumas pequenas ferramentas da linguagem limpa, dos valores fundamentais, expliquei mais ou menos para a equipe, expliquei mais ou menos como que a gente pode usar na terapia mesmo. É uma opção para vocês aprenderem mais. As perguntas limpas vão ficar aqui, uma última coisa aqui, para se alguém quiser tirar um último print dessas perguntas, quiser entender um pouco melhor sobre elas. Então, eu não Pergunta... tem como... Então, a última pergunta que fica é: que diferença faz saber tudo isso, né? É a pergunta que eu quero que vocês perguntem, né? Indo para casa, dormindo, quem está escutando a gente na internet, que diferença faz saber que existem perguntas que a gente pode acessar a experiência da pessoa de uma maneira que a pessoa consegue encontrar as próprias respostas, né? Muito bom. As redes sociais? As redes sociais, quem quiser mandar e-mail para mim, e-mails existem, gente. Eu sou da época de e-mail, eu amo e-mail. Manda meu e-mail para mim, paulo.quesine@gmail.com. Se quiser, tem lá meu Instagram. Meu site está com um probleminha agora, então eu estou refazendo, por isso que eu não coloquei ele aqui, mas no Instagram vai estar atualizado o link para o meu site. Essa apresentação eu fiz baseada numa outra apresentação de uma facilitadora limpa, usando alguns modelinhos, algumas coisas. E é isso, gente. Muito obrigado. Perfeito. Perfeito, Paulo. É isso aí. Então, vamos fazer o seguinte. Quem quiser continuar aí depois de fazer a sala fechada com o Paulo, a gente fica. Mas a gente vai encerrar aqui a live de hoje, tá? E lembrando para todos, né, que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês vão receber as nossas próximas lives que vamos ter aí, que vamos ter bastante assuntos esse ano de 2023, tá? Estamos só começando. E, em nome do Praticadamente, agradecer imensamente ao Paulo Guilherme, tá? E a todos que estão aqui presentes, que participaram aqui da live de hoje. E a você que está aí no Spotify, e a você também que está nos assistindo no YouTube, já deu seu like? Então, dê o seu like para colaborar para o canal crescer e cada vez mais, e isso vai ajudar a aumentar a comunidade do Praticadamente, e assim, mais e mais pessoas irão ter essas informações, ok? Não se esqueçam de se inscrever no YouTube aí, que vocês estão aí assistindo. Também estamos lá no Instagram, vão lá e sigam o Praticadamente, tá? E aí vamos então nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!